Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade à matéria. Então, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre racionalização, certo? Vocês já viram até o momento várias operações com radicais, com raízes. Então, nós já vimos adição, subtração, multiplicação entre raízes, produtos notáveis com as raízes. Agora a gente vai falar de racionalização, tá? O que é a racionalização, pessoal? Primeiro, a racionalização ela é uma operação que nós efetuamos para tirar a raiz da parte de baixo da fração, do denominador, tá? Por que a gente faz isso? A raiz irracional, a raiz não exata, é um número com infinitas casas decimais, sem período, né, sem padrão. Então, a gente não sabe qual é a próxima casa se nós não efetuarmos a divisão. Então, imagina, dividindo um número inteiro por esse número irracional. Fica muito difícil de conseguir calcular de maneira rápida, de maneira prática, esse resultado, tá? Então, nós efetuamos a racionalização para quê? Para tirar essa raiz da parte de baixo e colocá-la no numerador, na parte de cima. Fazendo isso, fica muito mais fácil de conseguir efetuar a conta ou de ter um valor aproximado, porque uma coisa é eu dividir um número infinito por um número inteiro. Outra coisa é dividir esse número inteiro por um número infinito, tá bom? Então, vamos lá. Para que a gente consiga resolver corretamente a racionalização, eu preciso que vocês se lembrem da regra do cancelamento. O que é a regra do cancelamento? Toda vez que nós temos uma raiz elevada a um expoente que é igual ao índice da sua raiz, por exemplo, raiz quadrada elevada ao quadrado, raiz cúbica elevada ao cubo e assim por diante, nós temos essa regra do cancelamento. A gente pode anular a potência com a raiz, desde que a base seja positiva, e ficar só com a base, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. Gente, a regra do cancelamento, ela vale tanto para esse caso, onde o expoente está para fora da raiz, como quando o expoente está dentro da raiz, tá? Raiz cúbica de 7 elevado ao cubo, fora, ou 7 elevado ao cubo dentro, é a mesma coisa. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente pode efetuar o cancelamento. Então, a gente cancela essa raiz com o expoente. Ou, nesse caso, mesma coisa, a gente cancela a raiz com o expoente. Sobrando apenas a base. Tudo bem? Então, é essa regra de cancelamento que a gente vai utilizar para efetuar a racionalização. Então, vamos lá. Primeiro caso de racionalização que eu coloquei para vocês. Esse daqui. 6 dividido pela raiz cúbica de 3. Raiz quadrada de 3, perdão. Como que a gente calcula essa raiz? Primeira coisa, a gente tem que ter em mente qual é o expoente interno dessa raiz. Tem alguma coisa aqui? Não. Então, quando não tem nada, a gente sabe que o expoente é 1. Então, nós temos uma raiz quadrada de 3 elevado a 1. A gente tem que pegar esse 1 e transformá-lo num expoente 2. Por quê? Porque aí a gente vai poder cancelar a raiz quadrada com esse expoente 2. Para transformar esse 1 no expoente 2, a gente tem que calcular uma soma. Então, por quanto eu tenho que somar esse número 1 para que ele chegue no 2? Somar mais 1. Então, nós vamos multiplicar essa raiz de 3, que está elevado a 1, por outra raiz de 3, que também está elevado a 1. Porque quando nós fizermos 1 mais 1, vai dar o 2. Cuidado, quando a gente faz a racionalização, a gente multiplica embaixo e em cima pelo mesmo número. Por quê? Se a gente multiplicar só embaixo,
ou só em cima, a gente muda essa fração. Para que a gente não modifique essa fração, o resultado dessa fração, a gente precisa multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, ok? Então, vamos lá. Efetuando aqui em cima a distributiva, 6 vezes raiz de 3, a gente não pode multiplicar, então fica o próprio 6 raiz de 3. Embaixo, raiz quadrada de 3 elevado a 1 vezes raiz quadrada de 3 elevado a 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 elevado a 2. Observem que agora nós temos mesmo índice, que aqui é 2, e mesmo expoente. Então, o que a gente faz? A gente cancela. Então, vai ficar apenas a base 3. Dá uma olhada como fica. 6 raiz de 3 sobre o 3, fica a sua base. Só que o que acontece? Não dá para terminar ainda a expressão, por quê? Nós temos aqui o número 6 e nós temos dividido pelo número 3. A gente precisa fazer uma simplificação aqui, tá? Então, quando você for fazer a simplificação, você tem que tomar cuidado, porque a gente só pode dividir o número de fora com o número de fora. A raiz vai se manter como está, ok? Então, 6 dividido por 3, 2. Beleza? Então, esse é o resultado final, 2 raiz de 3. Dá uma olhada, o que era uma fração dividido por um número irracional, virou um número irracional ainda, porém não tem mais essa divisão. Tudo bem? Outro exemplo. E se por um acaso eu tiver isso daqui, 6 dividido por 3 raiz de 10. Na hora de multiplicar, o 3 está multiplicando a raiz de 10. Então, a gente não precisa multiplicar por 3 raiz de 10. A gente multiplica apenas pela raiz de 10, que é o que nós queremos extrair. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 10, porque nós já temos expoente 1 e queremos transformar em expoente 2. Então, 6 raiz de 10, 6 raiz de 10. Aqui o 3 se mantém lá fora. Raiz de 10 vezes raiz de 10 ao quadrado. E aí, o que a gente pode fazer? Cancelar essa potência com essa raiz. E aí, se você quiser, você já pode adiantar uma coisa. Observem que temos aqui o número 6 e aqui embaixo, o número 3. Então, o que a gente pode fazer? A gente já pode efetuar a divisão. 6 dividido por 3 dá 2, tá? Então, nós temos isso daqui, ó. 2, que é o resultado da divisão, vezes a raiz de 10, que estava aqui em cima. E aqui embaixo, cancelei potência com raiz, sobrou apenas o 10. Dá para simplificar de novo. Dá para dividir tanto o nosso número 2, que é externo, e o número 10, por quanto? Pelo próprio 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1 raiz de 10, ou apenas a raiz de 10, e 10 dividido por 2, 5. E aí a gente finaliza a racionalização desse caso, tá? Um outro exemplo é esse daqui. 3 dividido pela raiz quinta de 2 ao quadrado. O que você tem que ter em mente? Tomar cuidado aí. Primeiro, nesse caso agora, nós temos raiz quinta e aqui dentro nós temos 2 ao quadrado. A gente precisa transformar esse expoente quadrado em expoente 5. Então, tá faltando quanto? 2 elevado a 3. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz quinta de 2 elevado a 3, que é o que tá faltando, certo? Então, só para ninguém esquecer, nós temos que somar um expoente 3. Então, vamos lá. Multiplico em cima e embaixo por esse expoente 3 que está faltando, raiz quinta de 2 ao cubo. Então, aqui em cima, vou multiplicar esse por esse. Como é número de fora e de dentro, a gente não mistura.
Para auxiliar, tá? Para adiantar um pouco o processo, eu peguei esse 2 ao cubo e já resolvi a potência, que dá 8, certo? E aqui embaixo, 5 raiz quinta de 2 ao quadrado, vezes a raiz quinta de 2 ao cubo, nós vamos somar esse expoente com esse expoente. Então, nós vamos ter raiz quinta de 5 elevado a 5. E o que a gente pode fazer aqui? Tchururu, tchururu, cancelar. Sobrou, então, raiz cúbica de, 3, raiz quinta de 8, dividido pelo 2, que foi o que saiu da raiz, tá? Nesse caso, não dá para simplificar. Não dá para simplificar, ok? Eu posso simplificar um número que está dentro da raiz com um número de fora? Não. Somente número de fora com número de fora, ou, se houverem duas raízes, número de dentro com número de dentro. Beleza? Próximo exemplo. Aí dificulta um pouquinho, tá? 3 dividido pela raiz de 3 mais 2. O que acontece nesse caso? Você tem um fator que complica a sua vida, que é esse fator aqui. O fator positivo. Nós temos uma soma aqui. Então, se você, por um acaso, só multiplicar pela raiz de 3, você vai tirar ela daqui. Só que ela vai aparecer aqui, porque você vai ter que fazer distributivo. Então, não vai resolver essa racionalização. O que a gente precisa fazer quando essa soma ou uma subtração aparece no denominador? Nós vamos aplicar o produto notável, produto da soma pela diferença, tá? Como que a gente vai efetuar esse produto notável? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa operação que está no denominador, raiz de 3 mais raiz de 2, e vamos multiplicar em cima e embaixo, porém, com a operação inversa. Qual que é o inverso da adição? A subtração. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 menos 2. Dá uma olhada. Raiz de 3 menos 2, raiz de 3 menos 2. Como que a gente vai calcular aqui? Nesse caso, ó, aqui em cima, distributiva, então, 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, e depois, 3 vezes 2, 6, certo? Embaixo, observem que nós temos um sinal positivo e um sinal negativo, a diferença é produto da soma pela diferença. Qual que é a formulinha? Quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado, menos quadrado do segundo. E aí dá uma olhada. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. A gente cancela. Sobra apenas o número 3. E embaixo não. 2 ao quadrado, 4. Então vai ficar assim. 3 raiz de 3 menos 6. Embaixo, 3 menos 2 ao quadrado, 4. 3 menos 4 dá 1, certo? A princípio, essa expressão acabou. Só que qual é a questão? A gente consegue efetuar a divisão por menos 1 e eliminar essa fração. Então, o que você vai fazer? Número de fora e número de fora. Cuidado que quando você tem adição ou subtração, você só pode efetuar a simplificação se todos os números de fora forem divisíveis pelo de baixo ou forem divisíveis por um termo em comum. Então, eu vou efetuar 3 dividido por menos 1 e vou efetuar menos 6 dividido por menos 1, tá? 3 dividido por menos 1 dá menos 3 raiz de 3. E menos 6 por menos 1 dá mais 6. Eu efetuei só a regra de sinal. Com isso, dá uma olhada. Eliminei a fração. Por um acaso, se fosse o número 3 embaixo, você também poderia efetuar a divisão. 3 dividido por 3 e 6 dividido por 3. Só que tem que ser a expressão como um todo. Todos os números de fora dividido pelo mesmo número. Tudo bem? Último exemplo, galera. Raiz de 5 mais raiz de 2 dividido pela raiz de 5 menos raiz de 2. Processo
igual. Tem uma subtração, então eu vou multiplicar pela mesma expressão que eu tenho embaixo, porém com a operação contrária. Então, no lugar de raiz de 5 menos raiz de 2, a gente vai multiplicar pela raiz de 5 mais raiz de 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui. O que você tem que tomar cuidado nesse tipo? Quando a gente efetua, então, pela operação contrária, observem que em cima nós temos termos iguais. Então, raiz de 5 mais raiz de 2 vezes a raiz de 5 mais raiz de 2. Você pode efetuar a distributiva ou você pode pensar um pouquinho e perceber que aí você, na verdade, tem o quadrado da soma. O quadrado da soma não é o mesmo termo, mesmo parênteses elevado ao quadrado, ou seja, vezes ele mesmo. Então, quando a gente faz raiz de 5 mais raiz de 2 vezes a raiz de 5 mais raiz de 2, ou seja, pelo próprio termo, nós temos a raiz de 5 mais raiz de 2 ao quadrado. Qual que é a formulinha? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Embaixo, produto da soma pela diferença, sinais diferentes. Então, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. O que vai acontecer aqui? Raiz cancela com potência aqui. Raiz cancela com potência aqui. Embaixo, mesma coisa. Raiz cancela com potência. Raiz cancela com potência. Então, nós vamos ter isso. 5 mais. Aqui, ó, você efetua a multiplicação das duas raízes. Raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. E 5 mais 2, porque a gente eliminou raiz. E embaixo, 5 menos 2, certo? Nós podemos efetuar a junção desses dois, porque são números inteiros. Então, 5 mais 2 dá 7. E embaixo, 5 menos 2, 3. E o 2 raiz de 10 se mantém. Tudo bem? Caso dê para dividir, você simplifica. Senão, acaba aí o cálculo. Tudo bem, gente? Com isso, gostaria agora que vocês resolvessem todos os exercícios das páginas 59 e 60, tá? Espero que vocês consigam assistir esse vídeo antes da nossa aula ao vivo e que consigam resolver pelo menos alguns exercícios para que a gente possa tirar as dúvidas na quinta-feira, tá bom? Beijos, fiquem todos bem, se cuidem e logo, logo a gente se vê por aí. Tchau, tchau!